Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre Etiópia, um vídeo sugerido pelo nosso inscrito Everson. Ele sugeriu e eu vou fazer esse vídeo, né? Então vamos lá. A Etiópia é uma das regiões mais antigas habitadas por populações humanas, né? Sendo um dos fósseis mais antigos hominídeos de um Australopithecus, né? A Lucy, que teria vivido por volta de 3,2 milhões de anos atrás, né? No Vale de Awash. E também acharam fósseis de Ardi. Dando um salto no tempo, né? Podemos também mencionar agora, né? O reino de Damet, né? Ou Damot. Um reino da Idade do Ferro que existiu do século VIII até o segundo, né? E tinha capital em Ierra. Esse reino, né? Foi o primeiro conhecido da Etiópia. E ele, inclusive, até hoje tem o templo, né? Almalcar, esse deus Almalcar, né? E depois disso, vários reinos menores surgiram, né? Desconhecidos na região, depois do fim desse reino, né? Deméter, ou Damot. Outra curiosidade é que, durante o século IV, os helênicos, os gregos antigos, acreditavam, não, eles diziam, né? Que qualquer país onde era habitado por populações negras, eles chamavam de Etiópia, né? Ou seja, por ser o Egito, podia ser o Império de Axum, podia ser a Núbia, né? E qualquer região, eles chamavam de Etiópia. Isso é outra curiosidade. Então, depois vai surgir o Império de Axum, né? Como eu falei, a partir do século I, né? Anos 100 até 940. E eles, né? Segundo o profeta Mani, né? Eles será o mesmo que criou, né, o conceito do maniqueísmo, será a quarta potência, né? Sendo as outras três o Egito, a Pérsia e Roma. Então, eles criaram obeliscos, né? E foram, acho que o rei Ezana primeiro foi o primeiro a se converter ao cristianismo, né? O primeiro país da Corno da África, né? Se converter ao cristianismo. Né? Depois eles seriam, onde estaria a igreja ortodoxa, né? Chamada igreja ortodoxa etíope, mas inicialmente eles eram cristãos. E depois disso, eles também criaram obeliscos, tinham a linguagés, né? No Império Aksum. Era um império extremamente rico, sendo o principal porto Adulis, que ficava na Eritreia, né? Então, depois disso, inclusive tem um vídeo no canal sobre que eu fiz sobre o Império de Aksum, né? Depois vocês conferem lá. E depois vai vir o reino de Zagué, de 900 a 1270, né? Que é anterior, né? Eles eram chamados de negos, né? Os monarcas, sendo Monara, né? Foi o primeiro desses reis, né? Que era chamado de negos. E depois ele foi procedido, depois, né? O Império Sucessor foi, o Estado Sucessor foi o Império Etíope, que foi um império que durou literalmente séculos, né? 1270 a 1270 a 1974. Então, um império vasto, né? De duração. E durante esse período, né? A partir do século XV, eles tentaram um contato desde a época dos reis Axumitas, né? Os etíopes com a Europa, né? Inclusive foi enviado, né? O Mateus, né? Chamado Mateus o Etíope, né? Esse emissário foi enviado para entrar em contato com Portugal. Eles começaram a fazer relações comerciais, né? E já no século XVI, né? Houve uma luta, né? Uma guerra, né? Entre o general Adal, né? E
e o imperador etíope, né? E acabou virando uma guerra de procuração, né? Então o próprio rei da Etiópia, pera, né? Eu compro entre o Império Colonial Português e o Império Otomano, né? Aí depois, no século XVII, né? Devido ao desrespeito, né? Algumas coisas, incidentes que aconteceram lá na Etiópia com os jesuítas. Lá o imperador etíope acabou expulsando os mesmos, né? No ano de 1624. Os jesuítas da Etiópia, né? E depois viria a ser uma época de isolamento de 100 anos, né? O Zenet, né? Que seria algo como chamado como era a Idade dos Príncipes, né? Em que os imperadores seriam controlados pelos senhores da guerra, que vai de 1775 a 1855, né? E depois disso, né? Em 1855 sobe ao trono, né? O Teódoro II, né? Que esse imperador aí ele vai tentar modernizar o país, vai depois ele vai retomar o contato com o Ocidente depois que chega uma missão britânica, né, esse ano. Então ele luta contra as forças otomanas, contra as forças egípcias. Ele vai morrer na luta contra os próprios britânicos, né? Então ele morre e depois os italianos, né? 1870 com 1880, 1970, perdão. Uma companhia italiana, ela compra, né, um porto de Asseb, no sul do Mar Vermelho, e posterior a isso, né, em 1880 tem a Conferência de Berlim, e depois disso eles vão estar em atrito, né, o Império Etíope com a Itália, e os italianos vão ser derrotados, né, na Batalha de Adowa, em 1896, né. Essa foi a primeira guerra ítalo-etíope, né, e dando um salto agora, né, depois, né, da Segunda Guerra Ítalo-Etíope, né, com a ajuda dos alemães, dos nazistas, os italianos conseguem, por um curto período de tempo, né, dominar a Etiópia de 35 a de 36 a 41, perdão. E depois ela vai se libertar, né, dessa época aí tá o Haile Selassie, que foi coroado em 1930, né, ele vai ficar até 74, quando vai ser derrubado por um golpe, né? Ele tinha chegado ao poder em 1916, só que ele de fato só vai ser coroado 14 anos depois, né? Então, ele também tentou modernizar o país e tudo mais, né? Ficar bastante tempo no poder, décadas, né? Então, ele vai tentar criar uma federação com a Eritreia, só que vai durar 10 anos. E depois vai ter uma guerra civil, uma longa guerra civil, né? Entre a Eritreia e a própria Etiópia, né, que durou de 61 até 91, né, uma guerra muito longa. Então, a partir de 74, né, quando tem o período comunista da Etiópia, vai surgir vários problemas, né, descontentamento da classe média, escassez de alimentos, a crise de petróleo de 73, etc, né. Então, em 74, né, como eu falei, tem o golpe de Estado, né, aí vai ter esses problemas sociais depois, né, 8 milhões de pessoas vão morrer, 8 milhões de pessoas vão passar fome na Etiópia, sendo que 1 milhão morre, né, de inanição. E nos anos 90, né, vai ter uma guerra civil na Etiópia. Inclusive, acho que a intervenção dos Estados Unidos, né, a capital Mojadisco vai ficar destruída. E até hoje a Etiópia ela sofre de problemas sociais, né, em 86 tem aquele Live Aid, né, para tentar arrecadar dinheiro para a fome lá na Etiópia, mas não deu certo, né? Então é um país pobre, né? Então que não sabe quando esses problemas vão ser resolvidos. Então esse era o vídeo, né? Então curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou!